E aí eu queria só ver a cara de alguns incrédulos quando esses se deparassem com o sobrenatural, pois nessa hora o mais valente e corajoso dos homens se sente tão defeso quando uma criança de colo. O meu nome é José Santana, tenho 53 anos de idade, sou motorista de uma empresa de ônibus interestadual, mas que por motivos óbvios prefiro não expor o nome da empresa. Eu comecei a trabalhar na empresa desde muito novo. No início eu era cobrador e isso foi no final dos anos 80, mas depois consegui me habilitar e hoje sou motorista, porém agora eu só trabalho nas rotas curtas e atualmente a minha residência em Feira de Santana, a princesinha do sertão aqui na Bahia. Mas os encontros com o sobrenatural acontecem em várias estradas desse nosso Brasil e foram muitos, porém para não ficar cansativo vou relatar apenas. Na época do meu primeiro encontro com o sobrenatural eu estava na rota São Paulo, Maceió, porém eu fiquei aqui em Feira de Santana. Eu assumi a direção para completar a viagem até Alagoas. No outro dia você estava com o carro que ia para São Paulo. Em junho de 1992 o carro que havia saído de São Paulo e chegou aqui no terminal rodoviário da feira com 35 passageiros. O motorista ficou aqui para descansar e eu assumi a direção e seguir a viagem. Quando estava no estado do Alagoas na BR-101 próximo ao município de Junqueiro, o carro perdeu força e do nada apagou o motor. Eu achei aquilo bem estranho, pois os ônibus da empresa eram sempre verificados e esperavam apresentaram problemas mecânicos. O carro ficou parado como se não tivesse nem bateria e nem combustível. Foi uma coisa bem sem lógica. Eu esperei 15 minutos e liguei novamente o carro e o motor funcionou. Então sai aquele lugar, porém minutos depois eu tive a impressão nítida de que uma criança, provavelmente de colo, estava chorando no fundo do ônibus. Vocês devem pensar que isso é normal, criança chorar em viagens longas, e realmente é a coisa mais comum na vida, porém na minha vista de passageiros não tinha nenhuma criança de colo. O ônibus seguido e mais à frente, a poucas milhas de Maceió, o ônibus começou a engasgar. Eu parei no acostamento e desci para tentar descobrir o que estava seguindo, mas nessa hora eu tinha certeza que um vulto de uma mulher segurando uma criança desceu e foi andando em direção ao povoado que ficava às margens da rodovia Olau. Eu voltei para dentro do ônibus todo suado e tremendo de medo e, antes de dar a partida e tentar sair dali, uma senhora que estava na primeira poltrona me falou: meu filho, você viu um vulto saindo do ônibus? Eu balancei a cabeça positivamente. Ela não me falou mais nada. Seguindo a viagem até Maceió e quando os passageiros estavam embarcando, a senhora chegaram perto de mim e me falou que viu a mulher entrando no ônibus quando ele parou a primeira vez, mas ela preferiu ficar apenas orando para que a viagem terminasse em paz. E eu fiquei com muito medo, mas quem acredita em um negócio desse? Se eu falasse com superiores, provavelmente eu perderia o emprego, então guardei isso em segredo e comentei apenas com minha mãe e meu pai. Alguns anos depois eu continuo fazendo a mesma rota e tive uma outra experiência, mas desta vez várias pessoas viram e foi bem traumatizante. Na altura do município de Teutônio Vilela eu avistei alguns parado à beira da estrada, mas quando passei descobrir que aquilo era um ser demoníaco, pois aparentemente era o homem, porém dos seus olhos saiu uma labareda de fogo e o arquivo começou a correr atrás do ônibus, e por mais que o ônibus andasse, aquela coisa estava ali do lado e a parecer se divertir, e depois de uns quilômetros ele passou as unhas na lataria e fez um barulho ensurdecedor, e as pessoas que na hora estavam dormindo e acordaram, e todos que estavam sentados do lado da janela, na janela à direita, viram uma criatura correndo ao lado do ônibus. Depois do desembarque eu levei o ônibus para a garagem e ela tá aí. Estava bem destruída, como se uma ponta de ferro estivesse arranhado o carro. O responsável pela empresa me questionou o que foi aquilo. Eu disse que ele não acreditaria, mas em todo caso falou o que aconteceu. A empresa conseguiu entrar em contato com alguns passageiros que confirmaram a história, e se não fosse a palavra das testemunhas, talvez eu fosse demitido. E como acontece em muitos casos com pessoas, são mantidas a tratamento psicológico alegando o estresse da profissão, e depois desses acontecimentos eles mudaram a minha rota e eu passei a dirigir de Feira para São Paulo. Mas parece que as coisas
Sobrenaturais continuaram querendo viajar comigo. Certa vez eu estava indo para São Paulo e era por volta das 5 horas da tarde. Eu já tinha acabado de sair da cidade de Governador Valadares e o carro estava com poucos passageiros. Então avistei uma moça parada em pé ao gado da porteira de uma fazenda. Quando o ônibus se aproximou, ela fez sinal com a mão. Eu parei, ela entrou, me cumpriu com uma boa tarde, disse que iria descer antes de Engenheiro Caldas eu abrir a porta da cabine. Ela passou direto e se dirigiu para o fundo do ônibus. Depois de uma meia hora já perto do seu local de destino, ouviu uma batida no vidro da porta que separa a cabine dos assentos dos passageiros. Era a moça querendo descer. Parei o ônibus no acostamento, agradeceu e ficou ali mesmo, e eu segui a viagem. E quando olhou pelo retrovisor não vi mais a moça. Em seguida o cobrador que estava comigo me perguntou se o carro estava com defeito, pois eu tinha parado 2 vezes na estrada. Eu falei que foi para a moça entrar e depois sair. Ele me perguntou: moça? Eu dei uma risada e falei que ele esquecesse, pois falava altura. Eu sabia que não era coisa desse mundo, porém entre todas as visagens e assombrações que encontraram por estradas, foi próximo a Muriaé, no estado de Minas Gerais, que eu realmente me deparei com uma situação que me fez repensar se realmente vale a pena continuar na sua profissão. Foi no ano de 2008. Dessa vez o ônibus estava lotado e já passou da meia-noite. Eu parei em um ponto de apoio às pessoas fazer um lanche, usar o banheiro e esticar as pernas, enfim descansar da longa e cansativa viagem. Enquanto eu tomava um cafezinho, o rapaz da lanchonete me falou que eu tomasse cuidado, que aquele trecho estava ocorrendo muito acidente ultimamente, que algumas pessoas alegavam que tinham visto uma assombração de uma mulher e um cachorro na beira da estrada. Eu não duvidei, pois eu mesmo já tinha visto coisas à noite nas estradas, mas eu teria que seguir a viagem. E depois de 30 minutos os passageiros retornaram para o ônibus e nós continuamos a viajar, e a viagem estava tranquila. Aquela noite o trânsito estava bem leve e de repente eu tive a sensação de ouvir um rosado à beira da estrada, mas quando olhei não vi nada. Pensei que fosse a minha imaginação, porém cerca de 20 milhas adiante uma mulher com aspecto estranho estava parada no meio da rodovia. Não deu tempo de desviar e nem de parar, então eu passei por cima, e quando alguém pega o retrovisor conseguiu ver um vulto branco, em seguida um demônio negro em forma de cachorro começou a perseguir o carro. Aquela coisa vinha correndo atrás do ônibus, mas os carros que passavam em sentido contrário pareciam que não enxergavam nada. Mesmo assim eu continuo aí viajando, porém quando chegou em um trecho de curvas mais fechadas o demônio se jogou contra a lataria do veículo. O impacto foi tão grande que o ônibus balançou tudo. Eu olhei pelo retrovisor e aquela coisa estava lá. Então os passageiros pediram que eu fosse mais devagar, achando que o balanço do ônibus era devido à alta velocidade. Eu diminuí a velocidade e comecei a orar em pensamento. Então alguns passageiros sentem um odor estranho, como se existe algum animal morto ali por perto, porém eu tinha que manter a tranquilidade, principalmente a minha sanidade. E depois de alguns minutos a coisa parou e ficou lá no meio da estrada, e eu segui viagem. E no outro dia cheguei ao terminal Tietê, na cidade de São Paulo. Depois desse dia eu comecei a ler a Bíblia, fazer orações e buscar mais intensamente a proteção de Deus, e nunca mais qualquer criatura tá com um ônibus durante as minhas viagens. Mas ver pessoas vagando no meio do nada em plena madrugada se tornou corriqueiro. Em relação à moça que entrou e desceu do ônibus, depois eu descobri que no local em que ela entrou tinha uma cruz com o nome dela. Ela não foi enterrada ali, mas foi atropelada naquele lugar e veio a óbito, pois a fazenda em questão pertence aos familiares dela e o lugar que ela desceu é em frente à estrada que vai para cá. Eu morava com seus pais. E obrigado por vir os meus relatos e uma boa noite a todos.